Fala pessoal, tudo certo? Porque o PZC11 hoje está sendo negociado com preço sobre valor patrimonial de 0,84. Traduzindo, você está pagando 84 centavos por cada R$ 1 de patrimônio. Não é liquidação de shopping fechando as portas, mas também está longe de preço cheio. E fundo descontado, quando o ciclo ajuda, costuma ser onde mora a oportunidade. O patrimônio líquido está na casa de 1,4 bilhão de reais e o valor de mercado é 1,18 bilhão. Essa diferença é justamente o desconto que o mercado mantém. E aqui entra a pergunta que separa investidor ansioso de investidor estratégico. Esse desconto é risco ou é oportunidade mal precificada? Em janeiro, o fundo distribuiu 0,65 por cota. O dividend yield anualizado gira em torno de 12% sobre o preço atual. Nada mal. Mas o que eu gosto mesmo de olhar não é só o número de dividendo, é a sustentabilidade dele. Existe uma reserva acumulada de 0,16 por cota. Isso significa que o fundo não está pagando tudo no limite, não está espremendo o resultado para agradar no curto prazo. Tem gordura, tem colchão, e fundo com colchão atravessa a turbulência sem drama. Agora vamos falar do cenário, porque fundo imobiliário não vive isolado. Janeiro foi forte para o setor. O índice de fundos de investimento imobiliário subiu 2,3% e renovou máxima histórica. Já são 6 meses consecutivos de alta. O mercado está claramente antecipando o início de corte da taxa Selic. A inflação fechou 2025 dentro da meta. A atividade começa a perder força e juros a 15% ao ano começam a fazer efeito. Quando o mercado começa a enxergar queda de juros, ele não espera o corte acontecer. Ele antecipa, primeiro sobe o preço dos ativos, depois vem o anúncio oficial. Nesse ambiente, o PSQ11 teve performance de 0,4% na cota de mercado e 1,5% na cota patrimonial. Ficou abaixo do índice de fundos de investimento imobiliário no mês, que subiu 2,3%. Mas aqui entra um detalhe técnico importante. Cerca de 43% da carteira está em ativos que não marcam bolsa todo dia, como certificados de recebíveis imobiliários e fundos de investimento imobiliário de alocação privada. Esses ativos não oscilam diariamente na tela, como os fundos listados. Se você olhar apenas a parte líquida da carteira, aquela que realmente marca mercado, a performance teria sido aproximadamente 2,8%, ou seja, acima do índice. A diferença não está necessariamente em qualidade, mas na composição e na forma como cada ativo é precificado. Desde o início do fundo, em fevereiro de 2020. O retorno patrimonial acumulado é de 36,9% contra 26,2% do índice. Isso representa cerca de 140% do desempenho do benchmark. E isso é importante lembrar. Não é um mês que define uma gestão, é o ciclo. E no ciclo completo, até aqui, entregou acima do índice. O ponto mais relevante do relatório não está apenas na performance do mês, está na estratégia que a gestão está executando. Eles estão simplificando a carteira e aumentando posição em certificados de recebíveis imobiliários. Nos últimos meses, venderam aproximadamente 318 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários e reduziram o número de posições de 118 para 92 fundos. Isso é positivo. Fundo pulverizado demais parece diversificação, mas muitas vezes vira excesso de posição pequena que não move o resultado. Ao mesmo tempo, aumentaram a exposição em certificados de recebíveis imobiliários de 8% para 15,5% da carteira. E aqui o carrego chama atenção. A carteira está distribuída aproximadamente em 43% indexada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, com taxa média de inflação mais 18% ao ano, 45% atrelado ao certificado de depósito interbancário mais 8% ao ano, e cerca de 12% prefixado a 14% ao ano. Não são taxas fracas, são taxas robustas, principalmente nas emissões indexadas
à inflação. O prazo médio gira entre 2 e 4 anos. Não é duration exagerada, não é aposta extremamente longa. Esse movimento mostra uma postura mais estratégica para o momento do ciclo. Aumentar certificados de recebíveis imobiliários melhora previsibilidade de caixa, ajuda a sustentar dividendo e dá tempo para as teses de ganho de capital nos fundos imobiliários amadurecerem. É basicamente equilibrar a renda recorrente com potencial de valorização. Hoje a carteira está composta por cerca de 80% em fundos imobiliários, sendo 52% líquidos e 28% de alocação privada, mais 15,5% em certificados de recebíveis imobiliários. O restante é caixa. Setorialmente tem exposição relevante em fundos de certificados de recebíveis imobiliários, lajes corporativas, logística, shoppings e renda urbana. Não é aposta concentrada em um único setor, é construção de portfólio pensando em atravessar ciclo. No relatório aparece também o caso da Medabil, que está em recuperação judicial. Esse certificado representa 0,2% do patrimônio líquido. O seguro-fiança foi acionado e os pagamentos estão sendo realizados via seguradora. É aquele tipo de notícia que parece grande quando você lê, mas quando coloca na proporção correta. Percebe que o impacto é praticamente irrelevante. Fundo grande dilui. Problema pequeno. O resultado distribuível do mês foi de 0,76 por cota e foram distribuídos 0,65, ou seja, reteve lucro. E isso é importante. Dividendos constantes não vêm só de receita alta. Vem de gestão prudente, retenção inteligente e formação de reserva. A gestão estima um potencial de valorização de aproximadamente 25,9%. Parte disso vem da possível convergência do preço de mercado para o valor patrimonial. Se o preço sobre valor patrimonial sair de 0,84 para 1 ao longo do ciclo de queda de juros, existe espaço relevante de valorização. Claro que isso depende de mercado, fluxo, cenário macroeconômico e confiança. Mas o desconto está lá. O que eu vejo aqui é um fundo ajustando a carteira para um novo ciclo de juros. Não está fazendo aposta agressiva, está organizando a casa, reduzindo dispersão, aumentando previsibilidade e mantendo o desconto relevante. Não é fundo para quem quer emoção diária. Não é fundo para promessa de multiplicação rápida. É fundo técnico, que depende de execução de gestão e do ambiente macroeconômico colaborar. Se o cenário de corte da taxa Selic realmente se confirmar ao longo de 2026, fundos descontados e organizados tendem a se beneficiar. Mas vale lembrar, é fundo de fundos. Depende da qualidade das decisões de alocação. Até agora, olhando o histórico acumulado, entregou acima do índice. No fim das contas, o PSC 11 hoje combina 3 elementos importantes: desconto patrimonial, relevante, carrego forte em certificados de recebíveis imobiliários e estratégia de simplificação da carteira. Não existe fundo perfeito, mas existe fundo coerente com o momento do ciclo. E aí, eu deixo a pergunta final. Você quer um fundo para renda mais estável, enquanto o ciclo vira, ou está buscando multiplicação rápida de preço, assumindo mais risco? Porque dependendo da resposta, o papel muda completamente dentro da sua carteira. Se você quiser, no próximo vídeo a gente pode comparar ele com outros fundos do mercado ou simular um cenário de fechamento, de desconto, para entender o impacto potencial no preço.